vamos continuar conversando com a doutora Kátia, secretária da SEMAS. É só conferir. Doutora, nós falamos sobre as árvores. Poluição sonora. Esse é outro problema que eu sei que a senhora já, se não teve, já vai ter. Tenho muitos problemas com isso e eu sempre gosto dessa questão porque eu acho que a gente precisa fazer a população entender, os empresários principalmente. Eu até me surpreendi quando eu assumi a pasta que eu também tinha a mesma ideia que as pessoas de que a questão ambiental se resumia a monitoramento das áreas verdes, o processo de arborização, ao cuidado com as nossas áreas protegidas, que o município tem 13 áreas protegidas e pouca gente sabe. E eu me deparei com uma demanda enorme relacionada a denúncias de poluição sonora. Ixi. Isso por quê? Porque, infelizmente, nós somos um povo muito festivo, um lugar muito quente, todo mundo gosta muito de ir para a rua, para festa, para dançar, para cantar, eu também adoro. Só que a gente precisa entender que o nosso direito termina quando ele começa a ferir o dos outros. A privacidade dos outros, então, né? Infelizmente, boa parte dos nossos bares, os melhores de Manaus, estão em zonas residenciais. Isso significa... E o lugar é quente. Então, todo mundo põe uma musiquinha ao vivo do lado de fora, na varanda do seu bar. E começa tocando baixo e daqui a pouco tá com a caixa de som potente perturbando toda a vizinhança. E quer que a gente reconheça, nossa, meu bar é super frequentado, se eu diminuir o som, ninguém vem mais para minha casa. Então, isso... a gente precisa que as pessoas nos ajudem, a gente não quer fechar bar de ninguém, a gente não quer aprender som de ninguém, mas a gente quer que as pessoas entendam que a nossa musiquinha não pode perturbar o descanso das zonas residenciais. Então eu vou dar uma sugestão, doutora. A senhora não quer prender o som e a senhora não quer fechar o bar. Então dá-lhe uma multa, porque quando mexe no bolso... a coisa muda. Só que a gente multa e as pessoas têm o direito de recorrer dessas multas. A gente queria que as pessoas tomassem a iniciativa de regularizar o som antes de ser multado. Nós, desde que assumimos a secretaria, a gente está tentando fazer uma gestão muito proativa. A gente não quer ser uma secretaria de... Inclusive, no início falava assim, ela é uma ecoxiita, vai sair prendendo todo mundo, vai proibir todo mundo, ninguém vai conseguir fazer mais nada. Muito pelo contrário. A gente assumiu a secretaria, nós licenciamos 200 bandas e blocos de carnaval. A gente teve o primeiro ano onde que o nosso carnaval foi super tranquilo, porque a gente chamou e a população atendeu para se regularizar. Não é muito melhor ser regularizado que ser multado? Porque a SEMAS vai lá, modula o seu som e você vai funcionar com a sua aparelhagem dentro dos limites permitidos por lei. A questão é que as pessoas, a gente vai lá, modula o som e quando a gente vira as costas ele aumenta. Aí sim, aí a gente vai ter que multar, embargar, apreender o som e depois impedir que a casa funcione. Ninguém quer isso. Sobretudo os bares mais badalados, a gente está querendo que as pessoas entendam. Em zonas residenciais se construiu uma série de empreendimentos que são muito bem frequentados, mas que estão em bairros residenciais. Então a gente precisa da colaboração das pessoas. Quem quer funcionar com música ao vivo, com som, é preciso respeitar os limites sonoros. E isso é uma determinação legal. Se eu não fizer essa apreensão, se eu não fizer essa organização, o Ministério Público nos aciona, né? Então eu estou pedindo à população. Isso é um lado. As casas noturnas, eu quero que você saiba, Edson, que também a gente tem muita denúncia de igreja. Muitas igrejas. Porque eles têm lá, eles adoram Jesus gritando. E aparelhagens de som. E igrejas que funcionam também em praças públicas na rua. Então, ninguém é contra a fé de ninguém, mas a gente precisa que respeite o direito do outro, né? De não ser agredido com o som exacerbado. Então, a gente tem pedido para a população, muita gente está nos atendendo, só que a gente ainda está precisando da compreensão de muitos empresários, de muitos pastores, de igrejas católicas também, de que para fazer eventos que envolvam aparelhagem sonora é preciso pedir licença, se for na rua. E se for em ambientes fechados, que também precisam de autorização, é preciso que a SEMAS vá lá e module o som e que o som funcione de acordo com o que a legislação permite, para que não venham a ter que ser multados ou impedidos de funcionar. Olha, eu conheço um local aí, o Julinho até sabe muito bem esse local, que deve ter lá na SEMAS seguramente 1 milhão de denúncias. E resultado não se viu, doutora. Parque 10, por exemplo, é outro lugar que o resultado não se vê.
E por aí vai. Então, eu acho que teria que ser mais um pouco bravos e mais... A multa deveria ser mais alta, mais salgada, porque aí a pessoa vai ter consciência. Porque no bom papo, esperar que esses donos de bares vão ter consciência de que vai prejudicar um morador num conjunto residencial desse? Não, a gente sabe que não é isso, a gente sabe que eles precisam se comprometer. Agora, toda a população de Manaus vinha angustiada, né, que a cidade estava caótica, em todos os sentidos. Então, eu acho que também a gente está num momento muito propício, Edson, porque as pessoas estão atendendo, estão entendendo e estão atendendo esse nosso chamado de que só é possível mudar a cara dessa cidade com o compromisso de todo mundo, de todo mundo. Então não adianta, eu acho sim que os bons empresários, os bons empreendedores que querem ter orgulho de viver em Manaus, de que querem que a gente tenha mais turista, de que querem que as noites sejam bem frequentadas, eles sabem que precisam se regularizar. Eu já acho que a gente está confiando nisso. O poder público sozinho não vai dar conta dessa grande mudança que a gente precisa fazer. Oxalá, eu desejo enormemente que a sua gestão seja coberta de êxito, que nós possamos ter paz e tranquilidade na hora que nós vamos dormir, porque uma noite mal dormida é sem dúvida nenhuma. Doutora, outra coisa é Copa do Mundo. Está se falando muito, está se investindo muito, tem um auê muito grande nisso. O que a SEMAS está preparando, está pensando ou já está fazendo? Então, na verdade, o prefeito Arthur, sabiamente, ele, diante de todos os desafios que a gente tem para enfrentar nessa gestão, ele criou uma secretaria especial, né, que na verdade é uma unidade gestora municipal da Copa, que é coordenada pelo secretário Bernardo Monteiro de Paula, que é quem coordena as ações voltadas para a Copa. A nossa secretaria participa apoiando no trabalho de monitoramento de todas as árvores do entorno de toda o parque da Copa, sobretudo no entorno da arena e no entorno da Arena da Amazônia, ali toda essa região centro-oeste de Manaus, nós já vimos trabalhando, já preparatório para o Carnaval e agora para a Copa. Estamos fazendo um trabalho fortíssimo de plantio, de paisagismo, de arborização, né? Então a SEMAS já vem trabalhando junto com a unidade gestora da Copa, junto com a Manaus Cult Tour também, preparando a cidade de Manaus para a Copa do Mundo. Nós estamos num trabalho forte também de recuperação dos nossos parques. A SEMAS administra 3 parques que são parques temáticos da Copa, que é o Parque do Mindu, o Parque dos Milhares e a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé. Então a gente já está num processo. Se você for hoje ao Mindu, você já vai ver uma grande diferença. O parque vinha abandonado nos últimos anos e a gente já está no processo de recuperação das placas, da sinalização do parque. Estamos recebendo muitas visitas, então isso tudo já é preparando para a Copa do Mundo. Doutora, eu queria encerrar com uma coisa que também eu achei muito interessante nesses seus menos de 3 meses de gestão, já se vai fazer a 3ª Conferência Municipal de Meio Ambiente. Qual é a proposta dessa conferência? Então, essa conferência é uma conferência importantíssima para a cidade. A gente que acha a cidade tão suja, a Conferência de Meio Ambiente esse ano tem como tema, seguindo a pauta das conferências que vão acontecer em nível estadual e também a Conferência Nacional, que é sobre resíduos sólidos. Então a gente está na prefeitura convocando toda a população, as organizações não governamentais, os agentes públicos, os empresários, os comerciantes, para vir debater conosco esse tema tão importante que é de produção, de manejo de resíduos sólidos, né? De lixo. E como é que o lixo pode deixar de ser lixo e vir a ser um bom negócio, né? Como ele pode deixar de ser apenas um custo que a prefeitura, o município nunca vai conseguir de fato pagar se a gente não começar a pensar no nosso no modo como a gente produz e no modo como a gente consome. A gente ainda recicla muito pouca coisa. A gente recicla muito pouco. Manaus, na verdade, precisa capitanear e capitalizar para dentro do município indústrias ainda de reciclagem. Hoje a gente não recicla nada de vidro em Manaus, por exemplo. A gente vem fazendo na nossa secretaria um trabalho forte de estímulo à coleta seletiva, só que muito pouco ainda a gente consegue botar no mercado. Mais papel e papelão ainda. Eu tenho esse exemplo. Passa um carro coletor lá na minha rua, mas que a maioria das coisas
que a gente sabe que é reciclável, ele não leva. Pois é. Por exemplo, os lixos de informática. Exatamente. Então, agora, muita coisa a gente já está conseguindo que as empresas sejam responsáveis pela reciclagem dos produtos que elas produzem. Mas a gente precisa mesmo que a população nos ajude. Isso tem a ver com o padrão de produção e também de consumo, né? A gente vive numa sociedade de consumo exacerbado, mas a gente está convidando, a nossa conferência municipal vai acontecer entre os dias 5 e 7 de junho, vai acontecer na Universidade Federal do Amazonas, está sendo coordenada por nós, pela Secretaria Municipal de Limpeza Pública, também a Centrab, a Secretaria Municipal de Trabalho, a Secretaria Municipal de Empreendedorismo também está trabalhando junto com a gente nisso. E a gente espera que a população participe. Gente, olha, eu ficaria aqui um dia todo falando com ela porque assunto não ia nos faltar. Mas infelizmente eu já extrapolei uma sequência do programa para que nós pudéssemos usar esse espaço um pouquinho maior. Mas infelizmente o meu tempo não dá mais. Nos encontramos então na próxima quinta-feira, às 17h30, no seu canal 21 da NET Cidade, às 9 horas de sábado na Band e na TV web www.istoemanaus.com.br 24 horas. Muito obrigado, doutora, pela Obrigada a gentileza vocês de estar pelo conosco. convite.